Olá pessoal, meu nome é Fernanda e hoje eu vou estar dando continuidade na série Discípulos. E quem foi Bartolomeu? Na Bíblia, Bartolomeu é apenas citado em alguns capítulos nos evangelhos. Porém, alguns historiadores e teólogos trazem que Bartolomeu é o mesmo citado por João no seu evangelho como Natanael. Então, em João, nós temos sim uma informação um pouco mais profunda sobre quem foi Bartolomeu, ou seja, Natanael. Então, João traz que Natanael, ele é natural da cidade de Caná, na Galileia, que era uma cidade próxima ali a Nazaré. E aqui vou ler com vocês em João do 1:45 ao 50, que diz assim: Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. E Natanael perguntou: Será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: Você crê em mim só porque diz que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Então aqui vemos o chamado de Natanael. E esse chamado se deu por intermédio de Filipe, que também é um dos discípulos de Jesus, que até já foi citado aqui na nossa série no episódio anterior. E Filipe, quando ele encontrou Jesus, ele ficou tão entusiasmado, tão feliz, que ele foi falar com seu amigo. Muitos historiadores trazem que eles eram realmente amigos, eram próximos, e por isso Filipe foi falar com ele. E quando ele chegou, falou assim: Natanael, eu encontrei o Messias. Ele é Jesus, lá de Nazaré. Só que Natanael falou assim: Pode, por acaso, ser alguma coisa boa de Nazaré? Nessa frase, a gente vê que ele tem um preconceito sobre a cidade. Acredita-se que tinha uma certa rivalidade ali entre algumas cidades da Galileia, porque elas eram cidades pequenas, mas existia um preconceito, principalmente Nazaré, que era uma cidade pequena na época, ela não tinha uma influência social, cultural, econômica ali. E era tão pequena que acredito que tinha de cerca de 20 a 30 famílias ali naquela região. Então ele expressa um certo preconceito em relação àquele lugar e tudo que poderia sair de lá. Só que mesmo assim, quando Filipe fala assim: Não, venha ver, então com seus olhos, né? Ele pega e vai para ver se Filipe está falando. Filipe é meu amigo, vou confiar nele, né? Ele deve ter pensado. Então ele foi para ver quem era esse Jesus que Filipe estava falando. E quando ele chegou lá para encontrar Jesus, Jesus já foi logo falando aqui para ele. Ele disse: Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Aqui Jesus revela uma característica, um aspecto da identidade de Natanael. Aquilo que era considerado uma virtude dele, sua sinceridade, ou seja, sua honestidade. Ele era um homem sincero e honesto e reto nas coisas que ele fazia. E quando ele escuta Jesus falando isso para ele, ele fala assim: o Senhor me conhece, né? Ele pergunta, porque ele nunca tinha visto Jesus. Ele pode ter passado naquela cabeça dele: será que Filipe comentou alguma coisa sobre mim antes de eu chegar aqui? Mas logo Jesus, ele quebra com essa dúvida dele, por como que Jesus me conhece, quando ele fala aqui para ele: antes que Filipe chamasse você, então não tem nada a ver com Filipe, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Na época, era comum as casas serem muito pequenas, então um cômodo era o quarto, a cozinha era do lado e eles aqueciam o forno, né, com lenha, então ficava tudo muito abafado. Então, alguns historiadores, eles falam que eles colocavam árvores do lado da casa para dar uma certa sombra no local e para eles
irem até lá para ter um local de descanso, fora de sua casa, para sair daquele local abafado para um lugar onde era mais arejado, e ali eles estudavam, meditavam, descansavam. Então, quando Jesus fala para ele que ele já tinha o visto debaixo daquela figueira, talvez ele estava se referindo que ele já o conhecia muito antes de Felipe, porque ele via quando ele estava ali meditando na palavra, porque acredita-se que tanto Felipe como Natanael eram estudiosos da palavra, porque ele fala que achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. Ou seja, eles conheciam o livro da lei, eles sabiam o que os profetas falavam, eles estudavam então aquilo que era o manual de vida deles, que hoje para nós é a nossa Bíblia, né? Então, talvez quando Jesus fala sobre a figueira, ele estava falando sobre isso, ele conhecia a intimidade dele, sabia quando ele estava lá meditando na palavra. Então Jesus estava falando aqui que ele conhecia realmente a Natanael, sabia quando ele estava ali meditando na palavra, buscando aprender um pouco mais sobre Deus e na sua intimidade com Deus, ele o conhecia. E quando Natanael escuta isso, a Bíblia traz que Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Como se Jesus tivesse descoberto Natanael, descoberto quem ele realmente é. Foi uma surpresa aquilo para ele. Jesus me conhece, ou seja, só quem pode me conhecer é o verdadeiro Messias. Então ele teve essa revelação de que Jesus era o Filho de Deus. E aqui, dando sequência, Jesus fala assim para ele: você crê em mim só porque eu disse isso? Que eu tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Aqui Jesus está convidando ele para segui-lo, para que ele veja milagres ainda maiores ao lado dele. Depois disso, Natanael começou a seguir Jesus e ele é citado em alguns momentos, nada mais relevante do que isso. Ele é apenas citado, por exemplo, quando Jesus aparece ressurreto aos seus discípulos, Natanael estava lá. Quando lá em Atos 1 eles estavam se reunindo na igreja primitiva ali para orar, Natanael estava lá até que veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes sobre eles. Então ele continuou a seguir, a levar o evangelho. Ele foi um dos apóstolos de Jesus que divulgou esse evangelho de Cristo. Estudiosos trazem que Natanael ele seguiu por diversos países, tanto Armênia como Índia, outros países da Ásia Menor. E lá ele levou o evangelho para várias pessoas e muitos se converteram através de sua vida. Porém, como os demais discípulos também, ele foi muito perseguido até que ele veio a morrer. Mas não se sabe como ele morreu de fato, se foi crucificado, se foi decapitado, mas ele morreu por causa do evangelho, ele foi condenado à morte. Mas o que podemos aprender com Natanael então? A primeira coisa é sobre a honestidade. Ser honesto significa você ser verdadeiro, ser transparente nas suas atitudes do seu dia a dia. Isso é tão importante que Jesus ressalta isso. Quando ele vê Natanael, ele diz: esse aqui é um homem realmente sincero. E por que isso é tão importante? Ser verdadeiro revela uma das características de Jesus. O seu modo de viver tem que mostrar Cristo. E a verdade deve ser esse nosso modo de viver, com sinceridade e honestidade. Outra coisa, fé. Bartolomeu, quando Jesus revelou para ele que ele já o conhecia, mesmo antes de Felipe falar com ele teve fé em Cristo, fé de que ele era o Messias. Tanto que ele falou: Rabi, tu és o Filho de Deus. Ele podia ali naquele momento duvidar, falar assim: não, com certeza Felipe falou alguma coisa para ele, falou que eu fico ali na figueira meditando, não, isso é coisa do Felipe. Mas não. Quando ouviu a Cristo, ele soube que ele era o Filho de Deus. E ele teve fé naquele homem que ele viu que conhecia bem o seu íntimo. Assim nós também devemos demonstrar essa fé, porque Jesus, ele te conhece mesmo antes de você existir. Ele já te amou, a Bíblia traz que ele nos amou mesmo antes de existirmos. Ele nos amou, ele se entregou por nós e ele quer ser seu amigo, quer ter intimidade com você, basta você crer nele. Outra coisa que podemos aprender com ele também é que ele permaneceu no Evangelho mesmo após a ascensão de Jesus. Ele poderia simplesmente ter largado o Evangelho e falar assim: não, eu
sou fiel a Cristo, sou servo de Deus, mas eu não quero ficar correndo esse risco. Não, não, não. Ele permaneceu firme. Como vemos aqui em Atos 1, ele ficou ali, ele se reunia com os outros discípulos numa casa de oração e eles ficaram orando até que o Espírito Santo viesse sobre eles. E quando ele veio, eles se dispersaram e começaram a levar o Evangelho para outros lugares, para que outras pessoas fossem alcançadas por esse amor de Cristo. E ele permaneceu, sempre fiel. Assim nós também devemos permanecer. Não importa a dificuldade que nós podemos encontrar ou podemos enfrentar por levar o Evangelho, por seguir a palavra de Deus. Nós devemos constantemente permanecer em oração, na busca pelo Espírito Santo e vivendo essa verdade. E a gente vê que Natanael, ele chegou ao extremo de demonstrar o amor de Deus, porque ele chegou a morrer por causa dessa palavra, por causa desse Evangelho. Nós aqui no Brasil, nós não temos que morrer, nós não somos perseguidos por causa do amor ao Evangelho. E por que muitas vezes nós temos vergonha ou medo de falar sobre ele? Viva esse Evangelho, fale dessa palavra, fale dessa verdade. Essa verdade te alcançou, então que ela alcance também outras pessoas. Não permita que situações difíceis, ou mesmo o temor ou a vergonha, te limite. Siga, vá até o seu extremo para mostrar realmente o seu amor por Deus, o seu amor por Jesus. Amém? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês nesse dia. Se você gostou, se edificou o seu coração, compartilhe com outros também, deixe seu like, se inscreva no canal para que esse ministério venha a crescer e muitas vidas possam ser alcançadas por essa palavra.